Se os irmãos viram aí no grupo da igreja, eu coloquei ontem o tema da aula. E o tema da aula é o controle da língua. Olha só, hein? Xiii, Marquinho. Controle da língua. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que as palavras têm poder? Sim ou não? A gente já ouviu muito essa expressão, né? As palavras têm poder. Posso considerar isso como certo ou não? Vocês acreditam que as palavras têm poder? Depende da pessoa que ouve e depende da ação. Depende da pessoa que ouve, depende da ação. É uma expressão que a gente ouve sempre, né? As palavras têm poder. Dona Ivone tem um livro sobre isso, olha que interessante. A gente já vai chegar, tá bom? Então, as palavras têm poder, depende da pessoa, depende da ação. A gente vai falar um pouquinho já, né, pastor? Há um poder tremendo em nossas palavras, irmãos. E eu já quero convidar vocês para ler a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, Provérbios 18, 21. Alguém quer ler para mim Provérbios 18, 21? Quem se habilita? Enquanto vocês procuram aí, eu quero dizer o seguinte: há um poder tremendo em nossas palavras, né? A palavra de Deus, então, aí em Provérbios, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Muito bem, dona Ivone. O que bem a utiliza, né, come do seu fruto. Alguém achou? Quem vai ler? Por favor, Grace. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E o que a Bíblia diz sobre quem fala demais? O que a Bíblia diz sobre quem fala demais? Alguém abre para mim Mateus 12, 36, 37. O que a Bíblia fala sobre quem fala demais? Que eu vou até aí. A Camila está ali, tá? Só ergue a mão aí, quem achou. O João achou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Repete para mim, João, por favor. Foi o João que leu? Foi. Desculpa, pô, repete para mim, João. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Suas palavras. Deixa eu ler outra versão. Vamos lá, pastor. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. No dia do 37, juízo. 37, perdão, eu li o 36, por isso que eu achei muito diferente. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Suas palavras são proferidas pela língua, né? Então a gente está falando aí da mesma coisa, tá bom? As palavras, meu irmão, têm poder de interferir nas nossas emoções, no nosso estado emocional e até mesmo nas nossas ações. O que falamos para nós mesmos ou o que é dito por um terceiro pode nos motivar, mas também pode nos desmotivar. Pastor, o controle da língua. Adilson, esse tema, né, o tema do controle dominar a língua, controle da língua, é um tema importante demais para a vida do cristão. Porque eu estive pensando ontem, né, anteontem, quando eu estava estudando, eu acho que para o crente normal, vamos dizer assim, crente normal, crente comum que leva a sua vida
normal diante de Deus, é o maior perigo de pecado, são as palavras. Porque as palavras saem, né? Elas saem, elas fluem livremente. É diferente de um ato, por exemplo, que o ato você precisa refletir, pensar e, às vezes, né, tomar atitude, fazer. Mas a palavra não, você simplesmente fala. E quando você falou, muitas vezes você já ofendeu, você já fez o que não devia, você já entrou por um caminho errado. Então, eu creio que para nós cristãos, né, que vivemos o dia a dia da nossa fé, da nossa caminhada, é o que nós mais precisamos tomar cuidado, né, é com as nossas palavras. O jeito que a gente fala, o que a gente fala, como a gente fala, enfim, tudo isso é muito importante. Olha a importância que é, né? A gente refletir, pensar e controlar, né? Não só as ações, mas o que fala também. A lição que a gente está estudando, e a gente está estudando a carta de Tiago, né? A gente já estudou nas aulas passadas, e eu quero convidar vocês para a gente ler, então, e aí a gente já está entrando na própria lição, né? Tiago, capítulo 3, tá bom? A gente vai ler de 1 a 12, bem rapidinho, 3, de 1 a 12, tá bom? Vocês me acompanham? Lá no livro de Tiago, então, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que não vá aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras, tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Exortação, né? Olha só a importância da reflexão do que o pastor acabou de dizer agora, né? A gente às vezes controla as nossas ações, mas às vezes a gente não está controlando a nossa língua, né? E como é importante a gente parar e refletir que de repente a gente pode falar alguma coisa que pode magoar alguém ou a vida de alguém. Ou como uma pessoa pode ficar sentida com alguma coisa que a gente fale. E aquilo pode ser desastroso para a vida da pessoa.
Então a língua nossa é afiada, a nossa língua é fogo e ela destrói. É isso que o autor está falando para a gente aqui. Né, pastor? A gente leu Mateus 12, 36, 37. Então a gente viu também da importância da língua nesse sentido de juízo, né? Que a gente vai dar conta do que a gente fala, do que a gente faz com as nossas ações, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da língua, né? No que ela produz, a gente vai falar assim da coerência entre o falar e o agir, né, pastor? E abram para a minha Bíblia lá em Provérbios 10, 19. Pastor, o senhor pode me interromper, o senhor pode falar, o senhor pode não perder aí o raciocínio, tá bom? De repente, o senhor quer falar alguma coisa, o senhor me interrompa, por favor. Provérbios 10, 19. Quando vocês abrem aí, então, esses versículos que a gente vai estar lendo aí, tá, irmão? A gente vai ter por base para a gente verificar as advertências, né? Que a Bíblia traz para cada um de nós a esse respeito, tá bom? E o que o pastor falou também, né? O cuidado que nós cristãos, né, precisamos ter ainda maior, né? Para a gente, sabendo das consequências, do que a gente vai prestar conta, a gente deve dizer ou não dizer ou controlar, né? Agir de forma adequada, né? Então a ênfase que o autor Tiago está trazendo aqui é no pecado mesmo de falar, né? Um falar impiedoso, um falar impuro, um falar que às vezes é injusto, né? E às vezes não foi refletido. Então ele utiliza dessas figuras que a gente falou, por exemplo, a língua é fogo, né? Então a língua mata, né? Para mostrar o poder que a língua tem, né? E os efeitos nocivos que ela traz e leva para a vida das pessoas, né? Alguém achou aí Provérbios 10, 19? Provérbios 10, 19. Na abundância de palavras não há falta de transgressão, mas aquele que refreia seus lábios é prudente. Observaram? Isso quer dizer o quê? Aquele que refreia seus atos é prudente. Irmão, para pensar. A gente pode sair falando desmedidamente, sem nenhum tipo de preocupação? O pastor Gerson acabou de falar aqui. Eu estou falando de nós, servos cristãos. É certo a gente sair falando o que pensa, na hora que quer, do jeito que quer, né, pastor? Ou o certo é pensar? E quem tem a facilidade de conversar, de falar, tem pessoas que têm mais facilidade que outras, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu sou calado. A Lucy diz que eu sou muito quieto, né? Muito calado, falo pouco, né? Mas tem pessoas que falam bastante, tem muito argumento, tem muita conversa, tal. Mas todos nós, né? Seja o que fala pouco, o que fala muito, tem que prestar muita atenção nisso, né? A língua é um órgão que precisa ser controlado, né? Controlado. Você não pode sair por aí falando o que vem na sua cabeça, né? Você tem que pensar, refletir antes de falar, né? Porque quando você fala, você pode estar ofendendo, magoando, fazendo coisas muito tristes, né? Muito tristes, né? Adilson, Pois não, pastor? você usou uma expressão muito interessante aí que você falou sem medida, né? A gente não pode sair falando sem medida. E essa ideia da medida, pelo menos, é saber como falar, saber que horas falar. Tem gente que vem e fala um monte de coisa, mas tudo que eu falei é verdade, pastor. Tudo que eu falei era verdade. Eu falei, é verdade, tudo que você falou é verdade, não era nenhuma mentira. Mas você não falou com jeito, você não falou no momento certo, na hora adequada. Então, essa questão da medida, ela é muito importante.
A gente precisa ter o controle das nossas palavras. A gente precisa saber a hora de falar. A gente precisa saber a hora de ficar calado, inclusive. Tem momento na vida da gente que a melhor coisa é ficar calado, não falar nada. E, lamentavelmente, eu vou usar uma expressão agora um tanto pejorativa, né? Usar de maneira pejorativa, o crente não tem controle disso. O crente fala demais. Demais. E não bota freio, não bota medida. Fala o que pensa, o que acha. O crente, e tem muito crente, não é generalizando, mas tem muito crente, fofoqueiro. Fofoqueiro. Né? Que faz fofoca. Janta o pastor, janta o professor, janta o irmão, né? na escola, na hora do almoço, na hora da janta, no caminho da igreja, para o vizinho, ele fala, ele é fofoqueiro. Então, irmão, se você um dia quiser segredo de alguma coisa, não conte para ninguém. Porque se você contar para um, ele tem um melhor amigo, e o meu melhor amigo é outro, e quando você vê, está lá o rolo para o pastor Gerson resolver, para o pastor Itamar, porque falou. Eu preciso abrir meu coração aqui. Não vou falar sem medida, tá bom? Estou me controlando muito. Mas essa é a realidade dos nossos dias. 90% dos problemas dentro de uma igreja é essa desgrenha dessa língua, que corre solto, desenfreadamente. Fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e não pensa na hora de falar. Vê um problema, vê uma situação do irmão, já sai contando, já sai falando. Às vezes até querendo ajudar. Eu vejo isso. Mas não tem medida, não tem controle. Então esse assunto que o Tiago traz, ele trata, primeiro é uma coisa muito antiga. Graças a Deus não é dos nossos dias. Não é invenção nossa. Mas a gente já tem um exemplo aí, tem orientação na Bíblia que a gente precisa tomar cuidado. Você falou de Provérbios, né, Adilson? Você pediu para ler o 19. Eu vou ler o 20. Não sei se você ia pedir para ler, né? Mas eu vou ler aqui. Pode ler, pastor. A língua do justo é como prata escolhida. O coração dos perversos vale pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, o 21. Mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. São versículos que por si só daria para a gente ficar conversando um monte de tempo aqui. Mas muito, muito bacana essa ideia da medida na língua aí. E é legal a gente pensar também, e o autor ensina aqui na lição, é que a língua, ela contamina todo o seu corpo, ela destrói. Porque destrói as suas ações, porque torna você incoerente com o que você fala e com o que você faz. Porque às vezes a gente está aqui na igreja todo bonitinho, né? As pessoas olham para você, bacana, né? Mas a sua língua está fazendo o quê? Falando mal do seu irmão, fofocando, né? Ou está falando mal de alguém lá no serviço. Ou então você está lá na sua casa aí assistindo e de repente está falando mal do outro que não está, e por aí vai. E isso faz o quê? Isso vai destruindo, vai contaminando. Né? E também pode destruir a vida da outra pessoa. Também pode fazer mal para a outra pessoa. Né? Você? Aproveitando um pedacinho do que o pastor Itamar estava dizendo, né? Que janta e almoçam pessoas, seja pastor, seja quem for, e falando mal das decisões, tipo da igreja, essa pessoa, às vezes não, fora todas as outras consequências, mas essa pessoa ora a Deus pela conversão do seu marido, do seu filho, do seu irmão, ora a Deus pela conversão dessas pessoas. Só que ela própria derruba com as suas próprias mãos a oração.
Eu acho que o seu microfone, né? Já está vindo ali. Você está falando, então, eu vou tentando aqui traduzir. Está tentando falar aqui, então, da pessoa que está falando, né? E usando a sua língua para proferir palavras de maldição, né? E aí vai de encontro com o que a gente está falando, né? As ações é uma, mas a língua está fazendo exatamente o contrário, né? Exato. Você repete para a gente? Você repete? Ela maldiz? Ela maldiz o ambiente ou os assuntos que ela estava colocando, né? Querendo orar e pedir para Deus, Deus, eu quero muito que essa pessoa conheça Jesus, que vá comigo ao templo. No entanto, ela fala mal daquelas pessoas. Por que alguém ia querer e vir ou conhecer o mesmo Deus que eu conheço, se no almoço, no jantar, no sentar, no levantar, eu falo mal daquelas pessoas? Verdade. Adilson, Pastor? estava conversando sobre isso, né? Pensando sobre isso. Tem uma expressão que a gente ouve muito por aí, talvez mais no meio evangélico, né? No meio pentecostal, que o pessoal fala em perder a bênção, né? E isso é muito interessante, né? Eu fico pensando assim, quantas vezes, né, a gente vem para a casa de Deus, né, para louvar a Deus, participa aqui do culto, participa do louvor, ouve a palavra, né, a palavra abençoada, desafiadora, né? E aí a gente vai para casa, né? E aí chega em casa, em vez de você refletir sobre o que você aprendeu, o que você ouviu, refletir sobre a palavra que desafiou você, refletir sobre o louvor que você participou, que foi edificante para você, aí você começa a criticar o conjunto porque desafinou, criticar a postura do pastor, criticar o irmão que você conversou na saída. Ou seja, muitas vezes nós estamos perdendo a bênção, né? A bênção que você acabou de receber, que poderia ser uma grande bênção para a tua vida, porque você está prolongando aquilo que você foi edificado, e você está perdendo, porque você está falando descontroladamente, falando o que não precisava falar, né? Pronunciando, às vezes, juízos, né? Juízos contra alguém, contra uma pessoa, né? Mau juízo, né? Mau juízo. É porque as ações são assim, né? Você vem aqui você vem na igreja para estar na comunhão, mas principalmente para louvar o nosso Senhor. Você vem na casa de Deus para orar, louvar, engrandecer o nome de Deus. Aí quando você vem aqui e começa a reparar outras coisas, você está tirando seu foco de louvar a Deus para orar outras coisas. E aí quando você começa a pegar aquela atitude e a falar a respeito daquilo, vai piorando um pouco mais. Olha a sua língua contaminando. Eu estava pensando aqui, quando a gente usa, né, a língua como um instrumento de bênção dentro da sua casa, você tem um resultado muito bom. Mas quando dentro da sua própria casa você usa como maldição, eu acho que o prejuízo ainda é maior do que quando é os de fora, né? Eu estava pensando agora, a gente falando sobre isso, né? É uma brincadeira que a gente fez em casa, e agora eu e o Cássio estamos tendo um trabalhão para tentar reverter, que era só uma brincadeira, né? A gente falava, como o Benzinho nasceu muito fortinho, diferente do Ben e da Bela, né? O Ben e a Bela sempre perto da linha da magreza, sempre, e o Ben mais fortinho, a gente brincava com ele, meu gordinho, né? Então, o gordinho da mamãe, aí o outro é a Bela, o gordinho bololô, vem aqui, aí daqui a pouco era gordão, e aí o gordão faz isso, o gordão faz aquilo. Era só numa brincadeira, né? E até mesmo porque ele nem é gordo, é porque ele era diferente dos demais. E aí agora ele fala assim, né? Dependendo do que a gente vai fazer, mamãe, eu não consigo fazer isso, porque eu sou gordo, o gordo não faz essa coisa.
Bem, você não é. Mãe, não precisa colocar blusa de frio de mim, não, tá? Porque eu sou gordo, gordo não sente frio. Falei, meu Deus, de onde que você está tirando? E aí agora o negócio deu uma crescida, né? Está mais elevado. Então eu caso tendo que sentar com ele, explicar que era uma brincadeira, que era um jeito de carinho, que a gente não vai mais brincar assim se ele não quiser. Mas ele está dando esse trabalhinho, que ele se acha gordo, ele pergunta por que todo mundo é magro menos ele. E agora a gente está tendo o quê? Que cuidar, porque uma vez a gente brincou que ele era gordinho. Então esse tipo de palavra, é assim, não que a palavra tem poder, é isso, mas dentro, quando a pessoa acredita naquilo, você tem um trabalho que você não precisava, porque você não soube lidar com a língua, né? Porque a gente se importa, né? Mas é interessante, né? É interessante a reflexão que você traz aqui, porque você vê só, a criança, de um jeito ou de outro, ela ficou com aquilo dentro dela. Por palavras que foram ditas por vocês, pelos pais, né, dentro do ambiente da sua casa, ainda que eu não estava, a princípio, vendo nenhum mal naquilo, mas a palavra ficou guardada. Então, trabalhou no coração e na mente dela, e agora você precisa fazer um trabalho para reverter isso, né? Então, você pensa em outras situações aí de adultos, então, né, onde alguém fica falando para outro, você é isso, você não dá, você não consegue, e o que aquela pessoa vai assimilando, e as pessoas às vezes começam a acreditar que não pode. Começa a acreditar que não tem capacidade para fazer as coisas. E isso acontece no ambiente mesmo também da igreja. Pois não, irmã? Neste país existem muitas frases, muitas palavras pejorativas, denigrantes, em razão da coisa racial. Como crentes, como seguidores de Cristo, temos que ter muito cuidado de não usar essas palavras racistas, frases, que trazem uma dor e problema al indivíduo, a la persona. Somos todos filhos de Deus, sem discriminar raça, cor, língua. Somos todos filhos de Deus. E como cristãos, muito cuidado com que essas frases inventadas, ruins, de má índole, façam parte do nosso repertório de conversa. Muito cuidado, porque fazem parte do vocabulário, da coisa, do idioma do país, né? Eu creio que esse também é um aspecto importante para cuidar. Assim também, outras como a Laline, nunca lembro bem do seu nome, como ela falou, né? As crianças, principalmente, elas guardam muito os dizeres dos adultos, né? Como o gordinho dela, cheio de amor, a palavra gordinho, mas a criança, ela se sentiu diferente. E assim é a vida, né? E nós temos que cuidar o que nós falamos para as crianças. Você pode, Deus sempre está contigo, conversa com Ele, você é bonito, porque incentiva. E a criança vai ir guardando esses conceitos positivos e não negativos, pejorativos, né? Isso. Só para complementar aqui, a Alice Chaves está falando que é muito bom esse estudo, né, e que de fato a gente deve colocar em prática. E aí tem uma pessoa que está aqui, é tímida de falar, sabe? Só que não. E ela pediu para a gente lembrar o seguinte, que também não é só o que a gente fala, mas hoje em dia o que a gente escreve nas redes sociais. Porque tudo isso que a gente compartilha, aqueles momentos, né, que às vezes são diretas e indiretas, também machucam muito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que escrever também. Bem observado, muito bem observado, essas duas coisas, viu?
quando a gente repete, né, frases que às vezes têm cunho machista ou racista, né, se a gente começa a repetir isso, mesmo que em brincadeira, a gente às vezes não tem essa noção ou não percebe que isso está fazendo mal para o outro. E às vezes a gente está repetindo a frase, sem se dar conta. Gente, então a gente está falando o quê? Nós, servos de Deus, precisamos refrear, nós precisamos ter cuidado com a língua. Então, se você está repetindo ali um jargão, uma frase, alguma coisa que está fazendo mal para a pessoa, você não pode fazer isso. Tem que tomar cuidado. E essa outra observação dessa moça tímida aí, que no caso é a Sara, né? Foi o Paulinho. Lastimável isso, hein? Paulinho. Foi o Paulinho. O Paulinho ele devia estar dando essa aula aqui hoje, aliás, né, Paulinho? Na próxima é o Paulinho. É verdade, bem observado, viu, Paulinho? Hoje a gente fala muito na rede social. Né? Nossa língua está ali uma extensão na rede social, né? Então a gente está escrevendo, e às vezes a gente está também, eu não sei se eu vou usar o termo certo aqui, que quando você pega o texto de alguém e joga lá também, como fala? Repostar e compartilhar, isso? Você compartilha ou reposta alguma coisa de alguém, né? E às vezes você parou para prestar atenção no que está escrito ali? Entende? É uma espécie, é como se fosse a nossa língua falando, porque se a gente está fazendo isso, e aquilo é ruim, é negativo, ou aquilo não agrada a Deus, mas você serve de Deus e está colocando uma coisa ali que está levando lá para a rede social, para o mundo inteiro, e aquilo não está agradando a Deus. Não está sendo incoerente. Então também é importante, aproveitando esse gancho do Paulo aí, é importante a gente prestar atenção na rede social também, tá bom? Pode falar, Camila. Pastor, o senhor me ajuda aí, viu, pastor Gerson? Faça favor. A Camila que está obrigando a gente a falar, que a gente vai fazer um comentário curto aqui. Muito bem, Camila. Entre Camila três está de pessoas, olho. Se você pensar aí, ela já te gruda. Muito bem. Já estou tirando o pensamento. Eu estava só dizendo assim que a gente tem que ter cuidado também quando escreve o nosso português. A vírgula, a exclamação, o ponto de interrogação, porque às vezes a gente escreve, vai mandar mensagem no WhatsApp para alguém, e se você não pontua direito, a pessoa lê de um jeito totalmente do que você estava querendo propor para ela. Isso é complicado. Já aconteceu várias vezes comigo. Agora eu coloco pontuação e leio, releio antes de mandar para a pessoa, porque já aconteceu isso da pessoa. Eu falei assim, não, o que você está querendo dizer com isso? Eu falei assim, mas como assim? Eu tive que depois mandar um áudio. Eu detesto mandar áudio. Mas eu esqueci esse negócio de voz, de áudio, porque é mais simples mandar o áudio e explicar exatamente o que está acontecendo. Porque na escrita, olha, bota a gente, às vezes, em fria, né? E aí, já pegando o ganchinho, calma, pastor Tamar, só o pastor Tamar quer falar. Só pensando também em falar em casa com crianças, né? Que eu lembro muito que o pastor falava assim, você está, desde o tempo que a Rebeca era pequenininha, né? Eu escutava o pastor falar assim, os pais têm que ter cuidado com o que fala, porque às vezes sai da igreja falando mal do louvor, falando mal do que o pastor falou, falando mal de algum irmão, e a criança está dentro do carro ou em casa, escutando e aprendendo e vai copiar você, né? E eu vejo muito isso, o Ia com 2 aninhos, ele copia tudo que você fala. Ele tem uma linguinha assim, ele aprende, é impressionante como ele aprende as palavras fácil, como ele guarda também, porque às vezes passa uma semana, ele chega em casa, ele fala o que o pai falou, o que a mãe falou. Ontem ele chegou falando assim, eu estava levando ele para o parquinho do condomínio, ele falou assim, não sei o que lá, largatixa. Eu falei assim, você viu largatixa aqui? Não, em casa, largatixa. A minha mãe fez, a minha mãe tem medo de lagartixa. E ele vai contando tudo. Ele tem muita alergia, ele não pode ficar muito tempo na escolinha. Mas um dia que ele fica na escolinha, quando ele volta com muitas coisas que ele aprendeu. Fala de tudo que ele aprendeu lá. É impressionante porque a Jéssica estava me contando ontem que ele foi na escolinha e quando ele voltou, estava meio frio tal, e foi colocar uma cobertinha da mãe dela rosa, ele não aceitou.
Não, mamãe, rosa é de menina. Rosa é de menina. Mas como? Como que você aprendeu? Um dia na escolinha. E ele não aceitou, ela falou assim, ele ficou descoberto, ele não quis cobrir, porque o rosa era de menina e azul é de menino. Então, criança, eles aprendem muito, muito, e eles prestam atenção na sua fala e no que você, então, coloca para fora da sua boca. Então, a palavra dos pais é para abençoar os filhos, né? Não para amaldiçoar. E não só a palavra dos pais, né? Dos tios, dos avós, dos professores, de todos, né? Que estão ao redor. Eu vou pegar o gancho do que a Ruth falou de rede social, né? Quando a gente escreve, eu aprendi isso a duras penas, mas quando você escreve alguma coisa no WhatsApp, e é um dos meios que a gente usa bastante, a maneira de interpretar o que você escreveu não é você que escreveu. É a pessoa que vai ler, ela vai interpretar o que você escreveu do estado de espírito que ela estiver. Você escreveu uma coisa tranquilo aqui, sem nenhum, né? A pessoa está nervosa do outro lado, brigou com o marido, brigou com a esposa, o chefe deu uma dura nela, tem uma conta porque não dá para pagar. Ela vai ler aquela mensagem com aquele estado de espírito. Então, se de repente você colocou, ou escreveu ali alguma coisinha, ela interpreta naquele estado de espírito. Por isso que grupo de WhatsApp é para marcar reunião, marcar horário, passar endereço. Discussão não resolve. E se você tem que falar alguma coisa um pouco mais séria, Ruth, de fato, use o áudio. Porque no áudio você percebe o tom de voz da outra pessoa, percebe o jeito dela. E é interessante que nós estamos tratando de tudo isso, que o Tiago sequer imaginava quando ele escreveu tudo isso. Mas o cerne da questão continua o mesmo. Medir, controlar o que a gente fala, como a gente fala, do jeito que a gente fala. Prometo, não vou falar mais. Não, pode falar. Isso é pura realidade, né? Dona Ivone, a Leline levantou aqui primeiro, tá. Depois eu vou aí, tá? Tá bom. Isso é real, tá bom? Esse negócio de escrever e o outro receber é muito real. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E assim como a língua a gente precisa pensar na hora de falar, a gente precisa também reler antes de enviar. Antes de falar o que eu ia falar, isso de escrever, uma vez uma pessoa me chamou e eu respondi, oi, o e o i, oi. Daí a pessoa não falou mais. Eu fui perguntar, né? Falei, você me chamou, é porque você falou oi? Eu falei, não, eu falei, oi. Aí agora eu escrevo assim, oiê, para ficar mais simpático, né? Para não ter esse problema. Verdade isso. Mas não era isso que eu ia falar. A gente falando sobre a língua, eu fico pensando assim, ó, o não falar, às vezes é muito sensato, mas eu fico pensando que às vezes eu sou negligente em não falar, né? Eu fico pensando, é melhor você ficar quieta, porque é mais sensato. Só que aí eu penso, eu também estou pecando, porque eu devia falar, talvez aquele local fosse meu lugar de fala, naquele momento eu não falei. Aconteceram 2 situações que eu não soube o que falar, então eu não falei nada, mas aquilo me incomodou. A primeira, eu levei uma das crianças, né, uma dos meus 3 filhos lá na PUC, e aí estava demorando para chamar, e aí uma senhora falou assim para mim, fala com Maria, né? Eu falei, eu não conheço ninguém aqui no hospital, né? Não conheço Maria, não conheço ninguém. Ela, não, fala com Maria, Maria passa na frente. Aí eu, como assim? Mas a minha ficha está lá na triagem. Aí ela assim, não. Aí ela levantou o terço e falou, Maria passa na frente. Fala que Maria passa na frente. Aí eu, ai meu Deus, tá bom, né? Eu não soube como conduzir, ou falar para ela assim, de uma forma que não fosse sem tolerância, né, com a religião dela, e também não fosse muito simpatizante à causa dela. Daí eu só falei, tá, né, e não falei nada. E essa semana, aliás, na semana passada, aconteceu de novo, e mais uma vez eu não sabia o que falar. E aí eu fiquei quieta, mas isso depois me incomoda. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente luta pela mesma causa, que inclusive a causa não deu certo, né? E estava nessa semana que não ia dar certo. E aí uma moça escreveu assim, pessoal, eu saí do meu terreiro hoje e o meu guia falou o seguinte, para a gente ficar tranquilo, porque a nossa causa é ganha. Os meus orixás estão conosco, ele me falou exatamente o que a gente está vivendo, tal. Né? Então, continua forte, Leline, continua que vai dar certo.
Aí eu, ai meu Deus, o que eu vou responder agora? E daí eu não respondi, e daí uma outra amiga escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tal, e aí essa outra senhora ficou chateada, ela se sentiu ofendida. Aí ela escreveu, a religião de Deus é o amor. A minha religião é o amor, eu não tenho religião. Eu falei uma coisa, vocês vieram me atacando com o cristianismo e tal. E aí ficou uma coisa bem chata. Aí um menino conseguiu finalizar e ele falou assim, ó, amém para quem é do amém e saravá para quem é do saravá. Acabou a mensagem no grupo. Amém para quem é do amém, saravá para quem é do saravá. Então, fechou, encerrou a discussão do grupo, mas eu fui dormir assim, talvez eu pudesse falar alguma coisa, ou talvez o silêncio foi a melhor resposta. Então, esse não falar, o não agir, às vezes também soa como uma omissão, né? Talvez seria mais sensato ficar quieto mesmo. Isso é uma reflexão. Entendi o que você falou, mas a gente pode ver isso de duas maneiras, né? Porque a gente está olhando para o não falar e ser sensato num contexto de discussão ou de alguém que está liderando ou à frente de alguma coisa e começa a falar o que não deveria falar. Então, a sensatez está aí. A situação que você narra, eu, assim, pelo menos é uma opinião só minha, tá? Eu não acho que é o caso de não falar. Aliás, o contrário, era o caso de falar. Né? Eu sei que também tem a situação eu sei que tem a situação de não saber na hora, né? Mas é se posicionar no sentido de Jesus te ama, todas as coisas cooperam, como a sua amiga falou, o que viesse na sua mente, o que o Espírito Santo te incomodasse, né? Eu estou querendo dizer que não é talvez eu não vejo isso nesse contexto que a gente está falando de ser sensato, de não falar. Porque aí você vai refletir exatamente o que você está falando. Você se sentiu omissa de não falar nesse caso, né? E aí você ficou incomodado porque você poderia ter falado, né? Mas Deus, ele age e incomodou seu coração. Isso é importante. Isso também vai te trazer luz, vai te trazer ensinamento e possivelmente numa situação que possa acontecer, você já vai estar preparada, talvez de certa forma, para falar. Né? É isso, pastor? Vai uma oportunidade para você refletir, né? E você até construir uma defesa, uma defesa do Evangelho, uma defesa de Jesus na sua vida, para que uma próxima vez você consiga colocar, né? Sim. Colocar para a pessoa, né? Porque a pessoa também não vai respeitar a tua posição, desde que você não seja agressivo, que você não condene o que ela está falando, né? Não é por aí que a gente tem que agir, né? É se posicionar, na verdade, né? Porque você não precisa, com isso, falar mal do outro que está falando, da posição do outro que colocou. Na verdade, você se posiciona, né? Então, você está demonstrando que a fé que você professa, quem você é, servo de Deus, e de alguma forma, se posicionar. Eu acho que se posicionar não é ofender ninguém, é se posicionar. Né? E isso é interessante, né? E nós, servos de Deus, nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração, porque você vê, cada situação que a gente está, e a gente escuta isso, e eu também conheço pessoas que têm outras religiões assim, que às vezes eu fico vendo as pessoas se manifestarem. Mas se as outras religiões se manifestam, as pessoas se manifestam, por que nós cristãos não podemos manifestar? Claro que podemos. Devemos manifestar. E nessas circunstâncias e nesses momentos, é importante se manifestar. Levantar quem é Jesus Cristo na sua vida. Eu sou servo de Deus. Meu irmão, se você acredita no seu orixá, eu sou servo de Deus. E eu acredito que Deus vai trazer uma solução para a situação. Ponto. O Adilson, ainda mais atualmente, né? A gente vê que isso está muito mais atuante, né? Seja aí na mídia, seja na televisão. Às vezes a gente fica assustado, né? Eu, às vezes, lá em casa, vendo com a Lucia alguma coisa, noticiário especialmente, a gente vê como que essas religiões de origem africana, né, têm realmente entrado no meio artístico, né, no meio de pessoas de importância, e eles têm defendido a posição, né? Eles têm defendido a posição deles. E então nós estamos sendo chamados como cristãos
a defender a nossa posição, defender aquilo que a gente crê, né? No Jesus que a gente crê, nas coisas que a gente crê, na palavra, né? Nós temos que defender isso, né? E esse exemplo que a Aurelini traz aqui para a gente é muito interessante, porque é um exemplo de prática. E quantos de nós, às vezes, não passa por uma situação igual a essa, de se posicionar e não saber na hora o que faz ou o que fala? Não é verdade? Então, a gente pode pegar o exemplo dela e procurar aprender com isso. O que eu faria? O que eu falaria? Eu ficaria quieto ou eu falaria alguma coisa? Então, a gente pode pegar esse exemplo dela e falar. Abram para mim a Bíblia lá no Salmo 15. Pois não. Dona Ivone, desculpa, Dona Ivone. A senhora tem todo o direito de falar. Não é o seguinte. Eu, para quem não sabe, dei aula para criança de 2 anos, eu dava nome na escola. Lecionei para criança de 4, 5, 6 anos. E uma coisa eu vou falar para vocês. Eu ficava sabendo de tudo. Tudo. Até um dia chegou uma menina e falou assim, viu, a minha mãe mora com outra mulher, não é homem. Gente, olha, é difícil, viu? Porque elas falam a verdade. E falam tudo que é falado em casa. Então, toma cuidado com o que fala para uma criança. Eu adoro crianças, porque elas falam a verdade. É verdade. Só uma cotação rapidinha, a experiência da Aline. Quando aquela senhora levantou o terço e fala que Maria vai pôr na frente, se vê a índole da senhora. Ela vai invocar a mãe de Jesus para que ultrapasse as outras fichas que estão esperando o atendimento. A índole dela fala para Maria que a sua ficha vai passar na frente de todos esses outros que estão esperando. Essa é a índole da pessoa. E nessa frase dela, a gente vê como as palavras delatam quem você é. Bem observada. Bem observada. Bem observado mesmo, que na verdade, né, ela está ainda querendo usar de uma crença para poder fazer uma coisa que não está muito certa, né? O pastor. O Adilson, Não só um copia a índole comentário. dela, não. Só um comentário aqui da live, a Vanessa Diego, né? Fala assim, bom dia. Quem fala tem que ser responsável pelos seus atos. Mas não devemos confiar muitas vezes no coração. Ele pode nos complicar. Uma palavra mal colocada na raiva leva a uma situação horrível. Respira, conta até 10 e muitas das vezes ajuda. Respirar e contar até 10, então, ajuda ali. É um tempinho para você pensar no que você vai falar, né? A ideia é de refletir, né? Esse contar até 10 é para refletir, dá tempo de você pensar, Se né? deve ou não falar, né? É verdade. Mais alguém? Salmos 15, 1 a 3. O salmista, então, ele está falando assim: o verdadeiro servo de Deus é aquele que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O verdadeiro cristão, então, né, a gente pode olhar assim, vive com integridade. Olha só, pratica justiça e de coração fala a verdade. Adilson, o duro aí que o salmista está respondendo a pergunta do primeiro versículo, né? Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem, né? Quem? E aí ele dá a descrição de quem, né? De quem? Que é o cristão aí, né? O verdadeiro cristão. Então, olha só a importância da gente ser coerente com tudo que a gente fala e com o que a gente faz. Olha a importância da gente ter controle sobre a nossa língua. Porque a gente vai prestar conta, meu irmão. A gente lê lá no comecinho.
né? Olha como que a língua ela traz destruição, morte, ela pode destruir a vida de pessoas, a nossa própria, porque ela contamina o nosso corpo, né? Olha só como que é importante a gente agir e pensar e falar assim, mas se eu sou servo de Deus, eu devo fazer isso? Eu devo falar isso? Eu preciso pensar, como disse o Diego ou a Vanessa. Então, a lição traz esse contexto para a gente olhar, para a gente refletir, para a gente lembrar que nós somos servos de Cristo e nós devemos agir segundo a vontade de Deus, inclusive no jeito de falar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Pastor, o senhor quer fazer alguma consideração para a gente encerrar? Só concluindo, Adilson, a importância desse assunto que é uma coisa que o cristão luta muito, né, de ter credibilidade naquilo que ele faz. É verdade. Né? Quando a sua palavra nunca é colocada em xeque, porque você tem sempre uma palavra abençoadora, né, uma palavra que não ofende, não machuca, não irrita, você alcança uma credibilidade diante das outras pessoas, né? E você passa a ser considerado naquilo que você faz, naquilo que você fala. É muito difícil, né, para uma pessoa, imagino, quando ela é desacreditada naquilo que ela fala. Ela fala, as pessoas logo fazem aquela cara, né? Será, né? Será que é isso, né? E é muito duro a pessoa não ter crédito naquilo que fala, né? E o cristão precisa ter crédito naquilo que ele fala, né? É verdade, ter crédito significa dizer sim, sim, não é não. O que passar disso é do maligno, né? Já está chegando aí. Espera só um pouquinho, se repete para a gente, importante. É que a gente está falando bastantinho, assim, dos nossos erros. E eles são fatais mesmo, e não tem jeito. A gente vai errar, e é por isso que Jesus veio, né? Mas eu errei com alguém. O que é que eu faço depois disso? Deixar o tempo resolver, porque tem gente que erra e daí deixa que o tempo resolve, né? O tempo da solução. E não resolve as coisas que não foram acertadas, vai continuar trazendo dor. Nem com a gente, nem com Deus. Perfeito, muito bom. É isso mesmo, irmãos. Que legal a participação de todo mundo, obrigado. Obrigado pela sua participação aí em casa também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu queria pedir ao pastor Gerson orar, então, para a gente terminar. Irmãos, vamos estar orando. Santo amado Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui abrindo a tua palavra, aprendendo coisas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Senhor. Nos ajude a colocar em prática isso tudo, Senhor, e a zelarmos pelas nossas palavras, por aquilo que a gente fala, as coisas que a gente profere, Senhor, que sejam sempre, como diz a tua palavra, temperadas com sal, Senhor, para que possa abençoar a vida das pessoas. Nos ajude nesse propósito, Senhor, toma conta das nossas vidas. Traga-nos, ó Pai, com a tua graça à noite aqui, para juntos nós estarmos te adorando, te bendizendo, glorificando o teu nome. Muito obrigado por tudo, que todos tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Amém, em nome de Jesus.